aqui é a Maíra, hoje é mais um dia de All About King e a gente vai falar sobre o Richard Bachman e dois livrinhos dele, O Concorrente e A Autoestrada. No começo da carreira do Stephen King, ele que é muito prolixo, então ele escreve demais, não queria publicar 2 livros por ano pra não saturar também de Stephen King nas prateleiras, então ele e o agente dele tiveram a ideia de publicar alguns livros sob um pseudônimo. O Stephen King conta também que foi uma forma para ele avaliar a questão talento versus sorte. Afinal, muitos bons autores ficam esquecidos ou nunca têm a chance de fazer sucesso ou sequer publicar o seu livro. Ele ficou com medo que talvez as pessoas estivessem comprando o livro dele por inércia. Então ele pensou, será que se eu publicar meus livros sob outro nome, será que eu vou vender tanto assim? Então em 77, quando ele já tinha publicado Carrie, Salem e o Iluminado, nasceu Richard Bachman com seu livro de estreia, Fúria. Eu falei um pouquinho sobre esse livro no meu vídeo de 10 coisas que talvez você não saiba sobre Stephen King, vou deixar linkado aqui pra vocês, porque lá eu explico por que Stephen King resolveu tirar esse livro das prateleiras depois de alguns anos. Nesse vídeo eu também explico como o tal do pseudônimo foi descoberto, o que o Stephen King fez, mas eu não vou ficar aqui repetindo, então caso vocês queiram saber, assistam o vídeo. Foi tão de supetão essa descoberta que Misery, que era um livro que o Stephen King estava escrevendo na época, ia ser publicado como Richard Bachman, mas acabou sendo lançado mesmo como Stephen King e é conhecido como um dos maiores livros que ele já escreveu. 3 dos livros publicados como Richard Bachman já tinham sido escritos pelo Stephen King antes de publicar Carrie, que são Fúria, A Longa Marcha e O Concorrente. O último livro dele escrito sob o pseudônimo antes dele ser descoberto foi Thinner. Ele publicou depois mais 2 livros já com pseudônimo descoberto e um deles foi Os Justiceiros, que eu falei um pouquinho lá no meu vídeo de desespero. Então se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse livro, assistam também o vídeo. Mas segundo Stephen King, existem mais alguns livrinhos aí do Richard Bachman que podem aparecer. É interessante que essa experiência com o pseudônimo inspirou Stephen King a escrever um livro chamado Metade Sombria, que é a história de um autor que se vê assombrado pelo próprio pseudônimo dele. Stephen King inclusive dedicou o livro ao Richard Bachman e disse que era um livro para eles terem escrito em conjunto e é uma pena que ele tenha falecido. Ou seja, Stephen King zoeiro. Inclusive a foto apresentada como sendo o Richard Bachman é uma foto de um agente de seguros do agente literário do Stephen King. Mas vamos falar um pouquinho sobre os livros desse tal do Richard Bachman, 2 deles, que é O Concorrente e A Autoestrada. Segundo Stephen King, O Concorrente foi escrito em apenas uma semana e se passa em um futuro distópico em que as pessoas são lideradas pela mídia e a televisão. Como ele não tem dinheiro, o personagem principal se candidata para participar de um programa em que a pessoa vai ser caçado pelo país inteiro. E isso é televisionado. Qualquer pessoa que matar ele vai ganhar um dinheiro. Olha que bacana, divertido, hein? Mas se ele vencer, ele vai ganhar dinheiro para poder comprar o remédio da filha dele que está morrendo de uma doença pulmonar. Esse livro aqui é pura ação o tempo inteiro. É uma coisa bem desesperadora, o cara correndo de um lado pro outro e você pensa que mesmo que ele sobreviver vai ser uma merda. Autoestrada é a história de um cara que viveu a vida inteira numa mesma casa. Gerações da família inteira cresceram e morreram naquela casa. Ele deu os primeiros passos dele naquela casa e ele trabalha numa lavanderia que também tem muitos anos e ele começou lá de baixo até se tornar o gerente da lavanderia. Só que o departamento de estradas resolveu fazer uma ampliação da rodovia e essa ampliação vai simplesmente passar por cima da casa dele e da tal lavanderia que ele trabalhou a vida inteira. Então ele vai ser obrigado a se mudar desses lugares porque eles vão ser simplesmente demolidos. E claro, ele não está muito feliz com isso, né? Eu posso dizer que eu gostei mais do Concorrente do que de Autoestrada, mas talvez porque eu consegui me apegar às dores mais desse personagem aqui do que desse aqui. Mas ainda assim eu me senti um pouco afastada. Em ambos os casos, a construção de personagem é bem fria, o que pra mim é uma coisa muito estranha, porque geralmente o que eu mais gosto dos livros de Stephen King são os personagens que eles são muito bem escritos. Mesmo os vilões, ou talvez mocinho, a pessoa com quem a gente deveria torcer, são muito realistas e próximos, você se identifica muito. E aqui, ambos eu não me importava muito. Aqui eu importei um pouco mais, mas eu não conseguia simpatizar com eles. Os acontecimentos são bem frenéticos, a história não para. E uma coisa que eu percebi também, que eu achei interessante, que o próprio Stephen King fala a respeito dos livros do Bachman, e principalmente nesse início de carreira dele, é que foram escritos por uma pessoa com muita raiva. E eu senti muito isso quando eu lia. São histórias de pessoas que estão indignadas com injustiças que estão acontecendo com elas, e elas sentem muito ódio pelo que está acontecendo. Isso é claro, é normal, mas a sensação que fica é que são livros
livros muito raivosos. Então eu realmente senti uma diferença, pelo menos, desses dois livros em relação aos outros livros que eu já li do Stephen King, numa forma que eu não saberia identificar e falar que é do mesmo autor. E o que me faz muito pensar se Stephen King talvez não tenha um outro pseudônimo aí que a gente não descobriu ainda. Olha só, fica aí no ar esse pensamento. Por enquanto, Stephen King 10, Bachman 0, aquela. Mas dizem que o Justiceiros é muito bom, então vou precisar dar mais uma chance aí para esse autor conhecer um pouco mais da obra dele. Se vocês leram algum outro livro do Bachman, me fala nos comentários. Se vocês sentiram também essa diferença que eu senti. E qual autor popular vocês chutariam que é um pseudônimo do Stephen King? Olha só, gostei dessa questão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.